Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem juntar 100 mil reais, enquanto outras mal conseguem sair do cheque especial? Então fique comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar como pessoas comuns conseguem juntar 100 mil reais em pouco tempo, mesmo sem herança, milagre ou sorte. Antes de eu te falar como juntar 100 mil reais, eu gostaria de contar uma coisa que poucas pessoas falam sobre dinheiro. Você não precisa de herança, sorte ou aposta maluca para conseguir conquistar patrimônio. Na verdade, eu sempre tive um pensamento diferente da maioria, porque desde moleque, eu sempre enxerguei o dinheiro de outro jeito. Enquanto meus amigos gastavam todo o seu dinheiro com festinha, eu pensava de outro jeito. Eu guardava e investia. Eu comecei a investir com 14 anos de idade. Enquanto a maioria das pessoas naquela época não faziam ideia do que é tesouro direto ou ações, eu comecei a estudar e comecei a aplicar desde cedo. Eu tinha uma meta muito clara. Eu não queria apenas o dinheiro. Na verdade, eu queria ter mais liberdade e poder fazer o que eu quiser com o meu tempo. E por pensar dessa forma, eu era zoado o tempo todo. As pessoas direto me chamam de muquirana, de pão duro, falam que eu não sei aproveitar a vida. E sabe o que eu faço? Eu dou risada. Porque enquanto as pessoas me zoam por eu estar construindo meu futuro, elas estão destruindo delas. O problema é que a maioria não consegue entender a diferença entre curtir o presente e destruir o futuro. E é exatamente essa mentalidade que impede muitos jovens de crescer. A maioria das pessoas quer resultado rápido, prazer imediato, tudo para agora. Mas a riqueza de verdade é aquela que é construída com o tempo. Enquanto muitas pessoas estão torrando todo o seu salário no final de semana, outros estão guardando e construindo sua liberdade financeira. E a verdade é uma só: se você aprender a dizer não para pequenos prazeres hoje, vai poder dizer sim para grandes prazeres no futuro. E eu sempre levei o dinheiro muito a sério, não porque necessariamente era obcecado a acumular, mas porque eu entendi que o dinheiro é um verdadeiro amplificador. Ele amplifica o que você é, o que você sonha e o que você quer construir. Então, se você é jovem assim como eu, preste atenção nisso, porque o mundo sempre vai querer te empurrar para você gastar, para você viver o agora, sempre para provar para os outros que você está bem. Mas quem realmente vence é aquele que aprende a acumular patrimônio mesmo quando ninguém está vendo. Eu fui chamado de muquirana por anos, mas as mesmas pessoas que me zoavam lá atrás, hoje me pedem conselhos de como investir. Então, se você é zoado por investir e por economizar dinheiro, dê risada, porque as mesmas pessoas que hoje te zoam, no futuro não muito próximo, elas vão querer estar onde você está. Agora que você já entendeu isso, eu quero te mostrar o que eu chamo jogo do dinheiro, que ele é dividido em 3 fases. Depois que eu entendi que guardar e investir era o caminho, eu comecei a perceber que o dinheiro não é o inimigo, mas sim um jogo. E como todo jogo, ele tem regras, fases e estratégias. A maioria das pessoas perdem porque simplesmente nunca aprenderam a jogar. Tem gente que passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro, mas nunca parou para entender como que o dinheiro se comporta. É a mesma coisa de você tentar ganhar um jogo sem conhecer as regras e sem mesmo conhecer o tabuleiro. Eu costumo dizer que o dinheiro é como se fosse uma semente. Se você plantar bem, cuidar, regar, ele cresce a cada ano que passa. O problema é que a maioria das pessoas quer colher antes mesmo de plantar, quer investir sem mesmo guardar e quer enriquecer sem dominar o básico. É por isso que a maioria das pessoas nunca sai do lugar. O jogo do dinheiro é dividido em 3 fases. Se você entender cada uma delas, você vai mudar o rumo da sua vida financeira. A fase 1 é reter, a fase 2 é proteger e a fase 3 é multiplicar. Essas 3 frases parecem simples, mas cada uma delas carrega consigo um grau de mentalidade diferente. E é aqui que eu quero que você comece a mudar seu pensamento. A primeira fase é a mais difícil de todas, que seria você reter o seu dinheiro. Porque reter o dinheiro não é só guardar, é controlar o impulso, dominar o ego e ter clareza do que realmente importa. A maioria das pessoas gostam de gastar para aparecer. Eu já prefiro gastar para enriquecer. E sabe o que é mais curioso? Quando você começa a reter, você começa a perceber que o dinheiro não é escasso. O que é escasso, na verdade, é o foco. As pessoas têm energia para tudo. Festa, rolê, impulso, menos para entender, planejar e ver aonde o dinheiro está indo. Depois de reter, vem a segunda fase, que é proteger. Porque não adianta nada juntar se você não consegue proteger o que você construiu. Eu vi muita gente guardar por meses ou até anos, mas depois perder tudo por conta de uma escolha errada. Um investimento mal pensado ou um padrão fora do controle. Proteger o dinheiro é como proteger uma fortaleza. Você precisa de muros, disciplina e uma visão de longo prazo. É aí que entra a terceira fase, que é a mais esperada de todas, que seria multiplicar. Essa é a parte onde o jogo fica interessante, porque é aí que começa a fase de quando o dinheiro começa a trabalhar para você. Mas para chegar até aqui, você precisa ter passado pelas 2 primeiras fases. Senão, tudo que você multiplicar vai embora do mesmo jeito que veio. É como se você tentasse construir um prédio em um terreno fraco. Não adianta tentar subir rápido se você não tem uma base sólida. O jogo do dinheiro é muito simples.
Mas as pessoas preferem parecer bem do que construir liberdade para estarem bem. E aqui que entra a diferença das pessoas que juntam 100 mil reais para aquelas que ficam se perguntando: nossa, mas nunca sobra nada. Agora que você entendeu o jogo, eu vou te mostrar a primeira fase: como reter dinheiro de verdade. Porque quando você aprende a fazer sobrar, o restante começa a acontecer automaticamente. Agora que você entendeu o jogo do dinheiro, é hora de você entrar na primeira fase, que é reter. Essa é a fase mais importante do jogo, mas a maioria ignora ela. Porque no final das contas, não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você mantém. Todo mundo quer aprender a investir, todo mundo quer multiplicar, mas ninguém quer fazer sobrar. E sem sobra, não existe liberdade financeira, só cansaço disfarçado de esforço. Reter o dinheiro é como se você estivesse construindo a base de uma casa. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém faz nada. Mas o que realmente sustenta tudo é o que vem depois. E aqui que entra uma verdade muito polêmica que dói muitas pessoas. E ela precisa ser dita. Se você não consegue economizar nem 100 reais, nunca vai conseguir economizar 10 mil reais. Porque o problema não é o valor, mas sim o comportamento. Existem leis que eu aprendi na prática que me ensinaram como administrar o dinheiro. Eu chamo elas das 3 leis da retenção. A primeira lei é que clareza é poder, porque você só controla aquilo que você enxerga. E a maioria das pessoas vivem sem saber para onde o dinheiro está indo. Elas só percebem quando o dinheiro acaba. Uma dica boa para quem está começando é você anotar tudo que você gasta, como por exemplo lanche, cafezinho, streaming. No começo parece um exagero, mas depois de um mês eu comecei a entender para onde que 30% do que eu ganhava estava indo. E o pior de tudo é que nem era com coisas importantes, mas sim distrações do dia a dia. Então o primeiro passo a ser dado é a clareza. Você precisa entender para onde seu dinheiro está indo, porque só assim você começa a comandá-lo para onde ele deve ir. A segunda lei é que a intenção cria direção. Dinheiro sem propósito vira bagunça, e bagunça vira frustração. Cada real que entra na sua conta precisa ter um destino claro, mesmo antes de ser gasto. Quer ver um exemplo simples? Quando eu recebo meu dinheiro, eu já separo tudo na hora. Um tanto vai para investimentos, um tanto vai para educação e o resto para viver. O nome disso é disciplina automática. É como se você pagasse seu futuro primeiro, depois cuidava do presente. A terceira lei é o controle emocional do novo luxo. O dinheiro foge de quem vive no caos. Não é o boleto que te sabota, mas sim a emoção que vem antes dele. Quantas vezes você já comprou algo para aliviar a ansiedade, o estresse e o tédio? As pessoas acham que gastam por prazer, mas na verdade elas gastam para anestesiar uma dor. Quando eu percebi isso, eu comecei a me perguntar antes de qualquer compra: eu realmente preciso disso ou estou comprando por impulso? Só essa pergunta me fez economizar milhares de reais ao longo do tempo. Eu lembro de uma época em que meus amigos faziam festinha toda sexta-feira e eu ficava em casa estudando, investindo e construindo o que ninguém via. No começo eu percebi que estava perdendo alguma coisa, mas depois eu percebi que não era eu que estava perdendo, era eles que estavam desperdiçando o que tem de mais valioso, que era tempo e oportunidade. Enquanto eles compravam momentos, eu comprava o futuro. Então se você quer começar a economizar dinheiro de verdade, comece pequeno, mas comece agora. Olhe para esse extrato e pense nessas 3 coisas agora. O que eu posso cortar? O que eu posso automatizar? O que eu posso transformar em investimento? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Como você protege aquilo que você já começou a construir. E quando você aprende a sobrar, você conquista a liberdade de escolher o que vem a seguir. Porque no final das contas, não adianta nada você economizar 10, 50, 100 mil reais se ele fica parado na poupança, perdendo para a inflação. A verdade é dura, mas é necessária. O dinheiro que dorme, morre. Aí que entra o jogo da proteção, o jogo da inteligência financeira real. É aquele que pouca gente te ensina, mas eu aprendi na prática. Proteger aquilo que você guarda significa aplicar com inteligência. Para quem está começando agora, eu recomendo que você comece a investir na renda fixa. O melhor investimento dentro da renda fixa seria o Tesouro Direto, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em 15% ao ano. Outro investimento muito interessante sobre renda fixa seria você investir em debêntures. A renda variável vai ser responsável por alavancar seu patrimônio no longo prazo. Então, eu recomendo que você invista em ações de boas empresas pagadoras de dividendos. Porque, apesar de serem mais arriscados do que a renda fixa, no longo prazo, eles possuem um rendimento muito maior. Enquanto a maioria das pessoas ficam se exibindo nas redes sociais, você começa a construir patrimônio real. Porque status é o que você vê, riqueza é o que você constrói em silêncio. Proteger aquilo que você guarda é proteger o seu futuro. E o mais importante, você não precisa ser um milionário para começar, mas você precisa começar para ser milionário. Multiplicar seu dinheiro é a mesma coisa de você multiplicar sua liberdade. É fazer o seu dinheiro trabalhar a seu favor. E o segredo é, comece hoje, mesmo que você tenha pouco. Porque quem nunca começa, perde a chance de construir sua liberdade financeira que sempre sonhou. Nos vemos no próximo vídeo.